Quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé para consagrar o novo rei de Israel, todos os filhos mais velhos passaram diante dele. Eram imponentes, bem apresentados, com aparência de liderança. Mas Deus olhou e disse: não é este. Um por um foram descartados. E Davi nem sequer foi lembrado. Estava nos campos, longe da conversa, esquecido pelos homens, mas não pelo céu. O Senhor não vê como vê o homem. O homem enxerga a aparência, mas o Senhor sonda o coração. 1 Samuel 16, 7. Deus percebe o que ninguém mais percebe e escolhe justamente os improváveis. É sobre isso que você precisa despertar hoje. Seu propósito e sua identidade não são definidas por reconhecimento humano, mas por design divino. Pode ser que você esteja como Davi, longe dos holofotes, fora da seleção, mas no centro do plano de Deus. Essa mensagem não é só um conteúdo, é um alerta, um lembrete direto do céu para te reposicionar no caminho certo. E se você quer continuar recebendo palavras que te alinham ao seu chamado, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e caminhe com a gente nessa jornada, porque a sua trajetória ainda está sendo construída e Deus já escreveu seu nome nela. As pessoas costumam olhar para fora, a roupa, a forma de falar, a pose nas redes sociais. É quase automático julgar pela capa, né? Mas Deus, Deus vai fundo. Ele enxerga além do que os olhos humanos alcançam. Ele olha direto no coração. Isso significa que sua identidade verdadeira está no que Deus já plantou dentro de você, mesmo que ninguém mais consiga enxergar isso. Samuel, o profeta, quase caiu nessa armadilha. Quando viu Eliabe, irmão mais velho de Davi, achou que ele era o rei perfeito. Forte, alto, presença marcante, mas Deus disse: não é esse. Porque o propósito que Deus tinha não dependia de aparência, e sim de essência. Essa história bíblica ensina que o que brilha por fora pode ser só ilusão quando por dentro não há luz. Imagina que alguém entra numa sala toda vestida de terno, com postura de executivo, mas por dentro está em ruínas emocionais. Enquanto outros, com chinelo e simplicidade, carregam uma fé inabalável e um coração curado. Deus sempre se importa mais com o interior. E você? Tem olhado mais para a aparência ou permitido que sua oração te molde por dentro? Vale refletir, viu? A identidade de Davi não estava nos olhos dos outros, mas nos olhos de Deus. Ele não precisou vestir a armadura de Saul para ser usado. E cá entre nós, quantas vezes a gente tenta usar armaduras que não são nossas só para parecer mais adequado? Mas Deus já conhece sua medida exata. Seu chamado não depende de maquiagem espiritual. Ele quer autenticidade. Tem gente que vive tentando ser visto, ser notado, ser validado. Mas com Deus é diferente. Ele reconhece mesmo quando você está no anonimato. Sua história bíblica é construída com gestos sinceros, não com likes. E olha, não importa se você carrega uma bagagem de rejeição, traumas ou marcas. Deus não se impressiona com currículo, mas com caráter. Enquanto uns se preocupam em exibir diplomas, ele busca corações ensináveis. Já viu como algumas pessoas, sem grandes títulos, têm uma sabedoria que impressiona? É que elas vivem debaixo de uma identidade firmada nele. Se hoje você sente que não tem perfil para ser usado por Deus, lembra de Davi. Ele era só um menino de aparência comum, mas tinha um coração extraordinário. E isso mudou tudo. Sua fé o manteve firme e sua oração o conectava com o Pai. Talvez o que te falta não é aparência, é consciência do que você carrega por dentro. E isso Deus já viu. Mas sabe o que é mais curioso? Mesmo sem reconhecimento, mesmo quando nem o próprio Pai o chamou, Davi já estava separado por Deus. Não foi um erro, foi propósito. Porque quando Deus te escolhe, Ele faz isso mesmo que ninguém mais veja valor. E aí entra algo ainda mais profundo. Davi vivia numa época em que o sistema patriarcal determinava o valor de um homem com base na linhagem, força e posição familiar. Ser o caçula significava quase sempre ser esquecido, e ele era. Enquanto seus irmãos estavam na guerra ou nos encontros importantes, ele cuidava das ovelhas, mas isso não anulou seu propósito.
porque Deus não constrói destino com base em status social, mas com base em identidade. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, Davi sequer foi lembrado. Isso diz muito, né? Nem o pai achou que ele merecia estar entre os candidatos a rei. Mas ali está a beleza da história bíblica. Deus não precisa de aprovação familiar ou reconhecimento humano para levantar alguém. Quando Ele decide que você tem um chamado, Ele te separa, mesmo que você ainda esteja no campo, fora da conversa. O mais intrigante é que, na lógica humana, um rei precisava de experiência militar, de presença e de aparência imponente. Mas Deus subverteu essa expectativa. Escolheu um jovem, inexperiente aos olhos humanos, mas moldado no secreto. Ele já estava desenvolvendo sua fé com Deus enquanto aprendia a proteger ovelhas, e isso valia mais do que títulos humanos. O olhar de Deus vai onde a fama não alcança. Talvez você tenha crescido ouvindo que não é bom o suficiente, ou que para ser alguém teria que ter mais diplomas, mais seguidores, mais reconhecimento, mas, assim como Davi, você carrega algo que não pode ser medido por métricas humanas: identidade. E onde há identidade, há propósito. Deus não te mede como o mundo mede. Ele vê o que você foi criado para fazer. E isso vale mais do que qualquer palco. Davi não era rei aos olhos dos homens, mas já era rei no coração de Deus. É por isso que a oração tem um papel essencial nessa jornada. Porque quando você ora, você alinha sua visão à de Deus. E aí você começa a perceber que não precisa da validação de ninguém para se mover. Você só precisa lembrar quem te chamou. E se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. O mais curioso é que mesmo após ser ungido rei, Davi voltou para o campo. Deus o ungiu, mas ainda não o expôs. Isso mostra que o reconhecimento celestial pode anteceder, e muito, o reconhecimento terreno. Às vezes você já foi separado, já foi capacitado, mas ainda não foi revelado. E tudo bem, porque quem carrega propósito caminha com paciência. E quem tem identidade firmada não se desespera por palco. Enquanto os irmãos buscavam reconhecimento externo, Davi buscava intimidade. Isso mudou tudo, porque quem conhece seu Criador conhece a si mesmo, e quem se conhece não depende da opinião alheia para continuar. A história bíblica de Davi nos mostra que é no campo, fora dos holofotes, que nascem os verdadeiros líderes, os que vão mudar destinos sem precisar ser notados primeiro. E é justamente nesse contexto que Deus começa a preparar alguém para algo maior, quando ninguém está vendo, quando até a família esquece, porque a preparação de Deus é no silêncio, na humildade, no pasto. Mas a promessa, ela continua viva, e é nesse tipo de ambiente, de rejeição aparente, que a identidade se fortalece e o propósito começa a ser forjado. A maior parte da vida de Davi antes da fama aconteceu em silêncio. Enquanto ninguém via, ele estava nos campos, lidando com ovelhas, com frio, com perigos e com a solidão. Mas ali, sem plateia, ele estava sendo preparado. É no oculto que a identidade se solidifica e o propósito é refinado. Quem foge do anonimato, muitas vezes, pula a fase mais essencial do processo. O campo era a escola onde Deus forjava o rei que ninguém ainda conhecia. Davi não estava só cuidando de animais, ele estava sendo treinado para liderar pessoas. Quando matou um leão e um urso, ele não o fez com status ou estratégia militar, ele o fez com fé. Ali, onde não havia aplausos, sua confiança em Deus era moldada e sua oração se tornava diária, intensa, real. Tem gente que quer o palco, mas não quer o pasto. Quer visibilidade, mas não quer ser lapidado no secreto. Mas se até Davi, um dos maiores personagens bíblicos, passou anos longe dos holofotes, sendo formado por Deus, por que a gente acha que pode pular esse processo? Tudo que é duradouro é construído devagar, e Deus não desperdiça nenhum minuto do seu silêncio. É curioso que quando Davi apareceu diante de Golias, ele não estava improvisando.
A história bíblica mostra que ele já tinha vencido batalhas que ninguém viu. E essas vitórias privadas sustentaram sua coragem pública. Ou seja, o que você conquista no secreto com Deus sustenta o que você vai viver em público. Não despreze seus bastidores, eles te dão estrutura. Enquanto o mundo enxerga só o antes e depois, Deus está nos bastidores do durante. É lá que ele trata o orgulho, alinha o caráter e revela quem você realmente é, sem filtros. É onde sua identidade em Cristo é firmada. Se hoje você está numa fase de anonimato, não se desespere. Deus está te preparando. Você não está esquecido, está em construção. Davi não saiu do nada, ele saiu do secreto. Saiu de um ambiente onde ninguém estava observando, mas Deus estava presente o tempo todo. Enquanto ele cantava sozinho com sua harpa, o céu o ouvia. E essa intimidade criou uma base sólida que não se abalaria com a fama. Só quem é treinado no oculto consegue carregar um propósito público sem se perder. Se você está em uma estação em que parece não haver frutos visíveis, continue semeando. Semeie oração, semeie leitura da palavra, semeie serviço, mesmo que ninguém aplauda. Livros como Os Segredos do Lugar Secreto, de Bob Sorge, podem te ajudar a entender melhor esse tempo. Porque o campo de hoje é o treinamento para a guerra de amanhã. E quando a hora certa chegar, e ela sempre chega, aquilo que foi cultivado no escuro vai florescer à luz. Mas até lá, siga firme. Deus ainda está moldando sua identidade e alinhando o seu propósito. E esse processo silencioso, que ninguém entende, vai te levar direto ao que Ele preparou para você. Coragem de verdade não nasce da ausência de medo, mas da consciência de quem está com você. Davi enfrentou Golias sem armadura, sem título, sem posição. E você precisa entender: a sua força não está em como os outros te veem, mas em quem Deus diz que você é. Pare de procurar validação no lugar errado. Sua identidade está segura nele. E isso gera uma coragem que o mundo não pode oferecer. Enquanto todos recuavam diante do gigante, Davi avançava com convicção. E você precisa parar de recuar quando as lutas surgem. Pare de fugir do confronto que Deus te chamou para vencer. O seu propósito não é ser espectador do milagre dos outros, é viver o seu. Use a sua fé como Davi, com coragem, ação e certeza. Você não está aí à toa. Existe uma guerra que só você pode vencer. Chega de viver tentando provar algo para os outros. Quando você entende sua identidade em Deus, você não precisa de plateia. Você não é um projeto inacabado. Você já é escolhido. Enxergue isso. Encare o seu Golias não com base nas suas emoções, mas na convicção do céu sobre a sua vida. Deus já declarou quem você é. Você precisa começar a andar como alguém que crê nisso. Pare de se esconder atrás de desculpas e inseguranças. A coragem que Deus quer liberar sobre você nasce no secreto, mas se manifesta no público. Você foi feito para mais. Saia do ciclo de comparação. Davi não quis a armadura de Saul, e você também não precisa usar modelos que não foram feitos para você. Assuma sua forma, assuma seu chamado, ande no seu propósito. Pare de se sentir pequeno diante do problema. Chega de diminuir quem você é por causa do que enfrenta. O tamanho do seu inimigo não define o tamanho da sua missão. Deus já te deu autoridade. Você só precisa parar de olhar para o medo e começar a olhar para Ele. Sua fé precisa ser maior do que sua dúvida. A única opinião que importa é de quem te criou. Você precisa entender: coragem não é improviso, é construção. E se você vem buscando a Deus no secreto, não tenha medo de se levantar em público. Chegou a hora de agir. Não espere estar pronto segundo os padrões do mundo. Davi também não era, mas ele conhecia o Deus que o enviou. Você também conhece? Então levante-se.
Ande como alguém que carrega uma identidade firmada. Pare de tentar vencer batalhas espirituais com estratégias humanas. Troque esforço por direção. Em vez de correr de gigante em gigante, alinhe-se ao céu. Você não foi chamado para sobreviver. Foi chamado para vencer com autoridade. Deus colocou em você um propósito que não pode ser ignorado. E se você sabe quem é, comece a agir como quem foi enviado. Agora é com você. Chega de hesitar. Chega de esperar o momento certo. Quando Deus te chama, o momento certo é o agora. Comece a caminhar com ousadia. Enfrente o que for preciso, porque sua identidade em Cristo não gera só coragem, gera resultado. E esse resultado vai impactar mais do que a sua história. Pare de pensar que a rejeição te desqualifica. Não te desqualifica. Nunca desqualificou. Se o próprio Davi foi ignorado pelos irmãos e subestimado pelo pai, o que te faz achar que a opinião dos outros tem o poder de anular o que Deus já declarou sobre você? O seu chamado não depende da aceitação de ninguém. Deus te escolheu, e isso basta. Sua identidade já está confirmada. Chega de se prender às palavras que te feriram. O que disseram sobre você pode até doer, mas não define quem você é. Davi foi chamado de pastorzinho, menino, inexperiente, e mesmo assim, foi o guerreiro que libertou um povo inteiro. Entenda, o propósito de Deus na sua vida é maior do que qualquer rótulo que colocaram em você. Quebre essas etiquetas com fé e oração. Você não precisa da permissão de ninguém para viver o que Deus te chamou para viver. Não espere a validação dos seus irmãos, da sua família, dos seus líderes ou de quem quer que seja. Se Davi tivesse esperado o apoio dos outros, Golias estaria de pé até hoje. Pare de hesitar. Assuma o que Deus confiou a você. Seu chamado não está em debate. Ele é irrevogável. Não importa quem te excluiu, quem te ignorou ou quem disse que você não tem perfil. Deus não consulta a opinião das pessoas para decidir quem Ele vai usar. Ele vê o coração. Ele vê o que ninguém vê. Enquanto os homens enxergam aparência, Ele vê propósito. Enquanto te deixam de fora, Deus está te preparando por dentro. Não confunda a rejeição humana com rejeição divina. Não se sabote por causa da dor de ter sido rejeitado. Use essa dor como combustível. Davi não se ressentiu dos irmãos, ele apenas continuou. Você também precisa continuar. Pare de estacionar por causa do que disseram. A identidade que Deus te deu é maior do que qualquer opinião contrária. Quando você anda com Deus, nem a rejeição te para, ela te posiciona. Você precisa entender. Ser rejeitado por pessoas não significa ser rejeitado por Deus. Às vezes, essa rejeição é justamente o que Ele usa para te separar, para te alinhar, para te fortalecer. Pare de buscar aceitação em lugares onde Deus está te ensinando a depender só dEle. Sua fé precisa ser maior do que a sua necessidade de agradar. Se hoje você está sendo desacreditado, ignorado, deixado de fora, respira. Você está no lugar exato onde Davi também esteve. E foi desse lugar que Deus o levantou. Não lute por visibilidade, lute por intimidade. Não mendigue aceitação, se alimente da verdade. Sua oração não precisa de plateia, precisa de sinceridade. E quando o tempo certo chegar, porque vai chegar, quem tentou te apagar vai ver que o brilho não vinha do ambiente, vinha de dentro, vinha do céu. Porque o chamado de Deus é assim: ninguém segura, ninguém bloqueia, ninguém invalida. E se Ele começou algo em você, então você já sabe, Ele vai sustentar até o fim. Pare de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado no seu Criador. Você não vai descobrir sua verdadeira identidade nos elogios, nas conquistas ou nas comparações. Ela está em Deus. E enquanto você não se voltar para Ele,
vai continuar andando em círculos, sentindo que algo sempre está faltando. Voltar-se para o Criador não é religião, é reencontro com quem você nasceu para ser. Você precisa entender: propósito não nasce do que você quer fazer, mas de quem Deus te criou para ser. E só o Criador pode revelar a razão da criação. Não adianta acumular títulos, experiências, dinheiro, se você ainda não entendeu por que está aqui. Volte-se para Ele. Pare de se perder em distrações. Sua fé precisa sair do raso e mergulhar na intimidade. Você está tentando resolver questões internas com soluções externas, e isso nunca vai funcionar. Só Deus pode alinhar o seu coração. Só Ele pode curar o que você esconde dos outros. Você não precisa continuar quebrado, fingindo que está bem. Ore, fale com Deus de verdade, não com frases decoradas, mas com sinceridade. A oração é o lugar onde sua alma encontra direção. Pare de viver uma vida que não combina com sua essência. Chega de tentar se encaixar em moldes que o mundo criou. Sua identidade não foi desenhada por cultura, redes sociais ou feridas emocionais. Ela foi desenhada por um Deus que te conhece pelo nome. E se você ainda não se voltou para Ele, está na hora de fazer isso agora, não amanhã, agora. Não importa o que você já viveu, quantas vezes errou ou se afastou, o Pai continua de braços abertos. Ele não desiste de você. E é quando você se entrega que tudo muda. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque buscava o Senhor. Não porque era perfeito, mas porque se arrependia, voltava e continuava buscando. Faça o mesmo. Volte para o Pai. Você está tentando encontrar propósito, mas está longe da fonte. Não tem como viver o que foi planejado para você se você não conhece quem planejou. Sua identidade verdadeira está em Cristo, e se você quer reencontrar o caminho, precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Sem Ele, você vive pela metade. Com Ele, você vive de verdade. A Bíblia é clara: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é identidade, isso é propósito. Você não é só mais um, você é filho. E filho tem acesso, filho tem direção, filho tem segurança. Está na hora de parar de viver como escravo e começar a viver como quem foi adotado pelo próprio Deus. E se tudo isso está mexendo com você agora, então não ignore. Esse chamado não é emoção, é o Espírito te puxando para casa. A oração que você fizer hoje pode mudar sua eternidade. Sua identidade vai ser restaurada, seu propósito vai ser revelado, mas isso só acontece quando você decide se voltar e voltar de verdade. Agora que você entendeu o que Deus vê em Davi e o que Ele também vê em você, a pergunta é: até quando você vai viver aquém do seu propósito? Até quando vai ignorar a sua verdadeira identidade? Você já sabe que não precisa de palco, nem de aplausos, nem de permissão humana para viver o que o céu já te autorizou. Então o que está te impedindo de começar? Chegou a hora de agir. Reavalie suas prioridades. Volte-se para Deus. Encare seus gigantes. Assuma seu chamado. E mais do que isso, pare de apenas consumir conteúdo e comece a aplicar. Se essa palavra falou com você, deixe seu comentário aqui. Quero saber como Deus está te despertando. E claro, se inscreva no canal agora, ative as notificações e continue com a gente nessa jornada de fé, oração, identidade e propósito. Porque a sua história ainda está sendo escrita e é tempo de assumir o protagonismo que Deus te confiou.